O professor Silvio Vale, ele é pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, consultor em biossegurança, autor de livro de biossegurança, uma abordagem multidisciplinar, coordenador da publicação Webgraph de Biossegurança do Laboratório e Biotérios e coordenador da Webgraph de Biossegurança em Hospitais e também coordenador da Biotecnologia e Rede Social. Tá? Então, professor Silvio Vale, você tem 30 minutos para a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde para os que chegaram agora, para os que já estavam aqui de manhã, né? A gente só... Vamos dar continuidade. Eu agradecer enormemente, é sempre muito bom estar aqui no Instituto de Biologia e também, como eu falei na última vez que eu estive aqui, a última ou penúltima vez que eu estive aqui, o Antônio Carlos estava aqui, me parece. Teve uma vez que eu estive aqui que o Antônio Carlos estava aqui. Não estava o reitor. Aí cheguei a falar com o reitor, Antônio Carlos, que era uma grande honra. Eu sempre vim à UF, porque é a minha universidade, né? Eu sou formado pela UF. Bom, eu vou... Essa aqui eu já vou passar. Tem que ser aqui, né? Hein? Aqui? Aqui. Eu até brinquei hoje com os colegas sobre a questão daquela palavra, qual é a palavra que estava aí, que eu comentei na minha coisa, era... Voo da galinha. Eu falei que gosto de frase de efeito, não vou falar de frase de efeito. Eu vou hoje fazer propostas concretas para as comissões de biossegurança. E, na verdade, não são ideias minhas. Eu participei há uns 3 semanas, né? Flávio, Geraldo estava comigo lá, né, Geraldo, umas 3 semanas, da reunião das CEIBIOS da Fiocruz. A Fiocruz tem uma comissão geral de biossegurança das CEIBIOS. E eu participei lá e me deixaram, por final, numa mesa redonda que estavam representando o Ministério da Saúde e outro Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí eu falei coisas de políticas, regulamentar, mas depois, ouvindo os colegas da Fiocruz, percebi que eu deveria falar sobre como a gente pode implementar e apoiar as comissões de biossegurança. Então, mas eu vou começar aqui primeiro pelo que está na mídia aí. O PAC vai gastar 1 bilhão do novo PAC, vai ser para um laboratório NB4. Alguém já ouviu falar nesse laboratório? Já leu, pelo menos, como vai ser? Tem alguém aqui? Então, aqui é o que acontece na maioria dos órgãos de governo, na maioria da comunidade científica no Brasil. É cabeça de bacalhau. Outra palavrinha. Ninguém nunca viu. Mas está no PAC, esse laboratório. E não vai dar para a gente, depois que ali está a planta. Eu tive oportunidade de conhecer o laboratório numa conferência fechada da Universidade de Yale, apresentado pelo diretor daquele centro de Campinas, que tem aquele negócio nuclear lá, né? Sincroton. Eu trago essa questão porque um laboratório desse, e pelo que eu vi na apresentação, ele apresentou construir o laboratório NB4, que vai estudar doenças emergentes no Brasil. E construir só um laboratório, tá ruim, né? Eu tenho que ter ligado a esse laboratório um biotério, no mesmo nível de proteção, um hospital, no mesmo nível de proteção, e uma área de diagnóstico, no mesmo nível de proteção, ou não? Por enquanto,
nós não vamos chegar com uma amostra aí de nanobiorobô, porque vai demorar ainda. Vai chegar, mas vai demorar. Por enquanto, a amostra aí tem que vir do paciente. Então, isso foi colocado no PAC e, na mesa redonda que estava lá, eu fiz essa pergunta para o representante da CTN Bio, o órgão máximo da biossegurança no Brasil na área de engenharia genética, né? Nunca discutimos isso lá na CTN Bio. Fiz para um representante do Ministério da Saúde. Eu soube de uma outra reunião, não sei o quê, mas formalmente nós nunca discutimos. Por mais que seja uma unidade de contenção, uma área considerada sensível, né? Como uma planta nuclear, mas tem que ter um mínimo de discussão isso. Não pode achar que, não, Campinas tem um negócio de síncroton e nós vamos anexo colocar um laboratório desse porte. Porque eu posso ter até uma questão de bioproteção, ou não. As áreas comuns desse laboratório serão a mesma do outro. Ele vai usar os mesmos sistemas de ar-condicionado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se der algum problema no laboratório de síncroton, que tem uma lógica diferente desse? Eu estou colocando essas questões, pode passar a próxima. Isso é comigo? Eu estou acostumado a isso aqui. É porque hoje o Mafra falou que ele não entende, ele não deu nome, e eu algumas vezes dou nome, outras também não. Mas, nesse caso específico, a CAPES, no edital de 2019, financiou um projeto de gestão e governança em biossegurança. A maioria não participou desse projeto, não sabe o que é isso. E esse programa de gestão é justamente, no meu entender, a base de um NB4, porque ele discute que o Mafra colocou que sente falta. Uma política nacional de biossegurança. Nós não temos política nacional de biossegurança. E, pior do que o Adriano falou, os ministérios não falam entre si. Lembra que o Adriano colocou aqui que norma disso, norma disso, norma disso? Pior é que as duas comissões que estão diretamente ligadas ao ministro da Ciência e Tecnologia, que é o CONSEI e a CTN Bio, tem normas que uma bate cabeça com a outra. Elas não são convergentes. Quer dizer, a situação, por isso é que eu acho que não tem que ser harmonização de normas. No Brasil, se usar a palavra harmonização de normas, não vai funcionar, vai ser só briga. Porque harmonizar, eu tenho que pegar todas as normas e ter uma única harmônica entre todos. Sai dessa paradinha. Tem que ser convergência. Eu tenho que procurar as convergências das normas e ir avançando. Então, o Mafra reclamou com muita razão, nós não temos uma política de gestão em biossegurança no Brasil. Aqui, essa aí é uma transparência que eu uso muito, porque e vou repetir sempre essa transparência nas minhas palestras. Porque semana passada foi. Participei do evento nacional das CEI-Bios, o ENABio. Alguém participou? Aqui? Encontro Nacional das Comissões de Biossegurança, patrocinado pela CTN Bio. E eu vou continuar colocando isso aqui. Porque eu estava no evento e eu vi lá, convidaram para um evento das Comissões Nacionais de Biossegurança da CTN Bio, a SB3. Aí eu falei, gente, estranho, né? Ou não? Uma Comissão Nacional de Biossegurança para Engenharia Genética não convida a única associação de biossegurança brasileira? E eu fiz essa pergunta. E aí, sou surpreendido depois com 3 palestras, e as empresas estão no site do evento, que está no YouTube, qualquer um pode entrar no YouTube,
3 palestras de 3 multinacionais da biotecnologia no Brasil. E que depois de 20 minutos que eles falaram, não tinha nada de biossegurança. Um vendendo bioinsumo, o outro vendendo não sei o quê, o outro vendendo não sei o quê. Eu não sou contra a biotecnologia. Mas a nossa área de trabalho é biossegurança. É o risco disso aqui, é segurança disso. E aí me chamou muita atenção. E eu vou sempre reforçar. Eu não vou falar de biotecnologia. Eu trabalhei 20 anos com vacina na Fiocruz. Eu poderia falar de vacina aqui. Mas uma das coisas que a vacina tem que fazer eu faço vacina, minha vacina é maravilhosa. Falou nada, doutor. Porque a sua vacina tem que ser maravilhosa, mas ela tem que, para depois ser chamada vacina, precisa passar pelas normas de segurança da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso que é vacina. Então, eu vou sempre colocar essa questão, porque começam a falar de biossegurança no título, e depois passam a falar da biotecnologia. Ah, não, que a minha planta transgênica é maravilhosa, que o meu bioinsumo é maravilhoso, não sei o quê. Não, eu não estou duvidando que o seu produto seja maravilhoso. Eu só quero perguntar são quais os efeitos adversos possíveis e como eles podem ser mitigados. É simples, é o princípio da precaução. E só para complementar, uma das empresas lá, tem uma menina muito competente, ela estava falando de uma startup dela que vai produzir carne de laboratório. Tem importância para a biossegurança? Não tem a menor dúvida ou não. Se eu vou tirar uma célula animal, vou colocar num bioreator para fazer célula animal, para fazer um hambúrguer, né, sem ter que... E aí a justificativa é que eu vou cultivar a célula, então vou evitar efeito estufa, matar animal, aquele discurso do bem-estar animal, que é correto, mas ela não gostou muito da minha pergunta. A minha pergunta foi simples, quando ela falou que a startup dela ia produzir cultura de célula para fazer carne, para fazer hambúrguer, sem matar o boi. E, às vezes, nós temos que preocupar que a fake news não está na internet. Ou a informação passada de forma velada não está na internet. Está na própria ciência. Porque a minha pergunta foi para ela, muito bem, doutora, e os testes? Não, fizemos todos os testes, não sei o quê, não tem contaminação no hambúrguer e tal. Tudo beleza. Aí a minha pergunta foi simples. Quantos litros de soro fetal bovino a senhora usa para fazer cada quilo de carne? Aí foi um... Porque ela falou que ia ver, que não sei o quê, que no futuro ia substituir o sangue fetal bovino. É porque para fazer 1 quilo de hambúrguer de que não vai matar animal... Não vai matar animal? Como, cara pálida? Soro fetal bovino tira do computador? Soro fetal bovino vem de um feto bovino. E em condições muito excepcionais. É tão excepcionais que no Brasil pode ser que agora já tem, né, Geraldo? Alguém fazendo, mas não tinha há pouco tempo. Tem, Geraldo? O que a gente faz lá para ter soro fetal bovino? Importamos, né? Importamos. E o grande exportador de soro fetal bovino é a Austrália. Porque conseguiu controlar o seu rebanho e é livre de doença da vaca louca, que era um grande risco do soro fetal bovino. Isso é biossegurança. A próxima. Aí eu tenho as definições de biossegurança que eu vou passar, que eu já coloquei. A biossegurança praticada, que é a biossegurança dos bancos de sangue, dos organismos patogênicos. Biossegurança legal é a da engenharia genética. E eu coloquei esse novo termo, que é a biossegurança pós-normatizada, que é a biossegurança que envolve os organismos geneticamente editados, que, na verdade, hoje,
o evento da CEIBio, das CEIBios na USP, a maioria do evento foi para explicar a diferença de engenharia genética para edição genética. E que eu acho que tem que ser explicado mesmo. Mas essa explicação, todos os cientistas que foram convidados para explicar a diferença de OGM para organismo geneticamente editado, falaram uma coisa. Isso é diferente disso. Isso não é a mesma coisa. São coisas diferentes. São tecnologias diferentes. Por uma série de razões que eu não vou explicar aqui, e depois posso passar o site para vocês, que tem 2 palestras de 2 americanos, e tem um brasileiro da USP também, que explicou a diferença de uma técnica da outra de forma muito didática. Eu não vou explicar aqui. Aliás, não vou explicar porque não me acho competente para explicar, diante da explicação que eu vi. E eu já vou caminhando para, na pós-pandemia, os americanos vão trocar a legislação de biossegurança americana. Isso aí, a nova lei americana, que engloba tudo, não separa mais nada. É a nova lei, passada pelo Congresso. Aqui, quem quiser colocar na internet, a transparência vai ficar disponível aí. Quem quiser colocar na internet os pontos de discussão da Prevent Pandemic Act, que é o nome da lei. E o que me chamou a atenção muito, chama atenção e dá orgulho, porque o grande ponto de estrangulamento de uma política de biossegurança nos Estados Unidos, e que eles querem implementar, está aqui, ó. Olha aqui. Lá não tem SUS. Lá, para vacinar na emergência, tem que chamar o Exército. Lá, a vacina tem que comprar numa clínica particular. Lá, tudo é na medicina privada. E a vacina lá é normatizada, é aprovada pelo FDA, normatizada pelo CDC, e depois, a Bangu. Cada um toma onde quer tomar. Farmácia, consultório veterinário, consultório de dentista, pela internet, por qualquer lugar. Então, e o grande gargalo da nova política de saúde americana? Implementar a saúde pública comunitária. Quando você vai ler, é um termo bonito para chamar SUS, né? Ou não? Ou tem diferença? Um outro ponto que é também importante para a nova política americana e que também precisa ser incorporado na Política Nacional de Biossegurança no Brasil é a doença X, já definido pela OMS e definido no Regulamento Sanitário Internacional. Doença X é o caso típico, o mais recente, da Covid. Mas nós podemos ter outros casos aí sem... Inclusive, doenças não é nem só, pode ser emergente, reemergência, não importa. E aí eu vou fazer a diferença de... Isso aqui é um melhoramento clássico. Eu cruzo um boi com o outro, tem um boi lá e tal, e cruzei. Aqui é engenharia genética. Eu não cruzo milho com boi, mas tiro o gene do milho, boto no boi e o boi expressa o gene do milho. Isso é engenharia genética. Simples, simples de explicar. Não é simples de fazer, mas é simples de explicar. E aqui está uma outra, está em inglês, porque ele já coloca a diferença entre melhoramento clássico, a mutagênese, você também pode utilizar a mutagênese, pode utilizar RA interferência, o transgênico e a edição genética. São coisas diferentes. E essa transparência até, eu copiei, fotografei a tela desse pesquisador americano que eu gostei muito. E até sumiu ali o crédito ali. E aqui é uma que já tinha passado aqui, que é a questão de tradicional, eu cruzo uma maçã com a outra, transgênico, eu insiro um gene na maçã e ela vai expressar uma outra qualidade, e a edição, e o cisgênico, a edição genética. A edição genética é como um corretor do Word. Eu só troco de lado as letras, eu não estou... nem bem um corretor do Word, o corretor do Word faz mais. Mas eu só troco a posição das pares de bases. Eu não insiro nada novo ali, a não ser um caso que ocorreu no Brasil, que uma determinada empresa americana
pediu liberação de um produto para a CTN-Bio e falou que era editado geneticamente. Aí a CTN-Bio, editado geneticamente não é comigo, na época. Eu só trato de transgênico. Aí ele consultou formalmente. A CTN-Bio respondeu que não, e ele foi para frente, né? Só que ele tinha usado, durante a construção por edição genética, um plasmídio de um agrobactério. E o plasmídio ficou na semente. Aí, logo que saiu que o FDA não tinha aprovado ainda isso nos Estados Unidos. E eles pediram aqui. E aqui aprovou. Quando aqui aprovou, eles foram para o FDA, olha, a CTN-Bio já aprovou, não sei o quê. Quando chegou lá, e o FDA foi fazer a sua revisão. Opa! Tem um plasmídio de agrobactério aqui. Se tem um plasmídio de agrobactério aqui, não é edição genética, não foi feito por CRISPR-Cas e tem outro DNA aqui. Então, sai da categoria de editado e vai para a categoria de OGM, porque teve a participação externa. E hoje nós estamos falando aqui, essa transparência já passei aqui já, não já acho que já passei essa transparência aqui, não? Então foi em outro lugar aí. Hoje estava falando aqui sobre a questão da cyberbiosafety, cyberbiossegurança. E nós temos que estar preocupados mesmo. Eu coloquei essa aí nem por causa da questão de cibersegurança. É porque eu vou falar mais à frente que não compete a CTN-Bio dar parecer sobre edição genética. Não está na lei de biossegurança. Ah, não, a gente deu um jeitinho na NR para incluir isso, porque a comunidade científica tem dificuldade em saber o que é um editado geneticamente e o que é um OGM. Esse argumento que a comunidade científica brasileira tem dificuldade para diferenciar um OGM de um editado geneticamente, me parece uma blasfêmia. A comunidade científica brasileira é competente, sim, para distinguir, principalmente quem trabalha com essa área. Mas se a lógica é aparecer uma técnica nova, nós vamos fazer um remendo nas normas da CTN-Bio para incluir sobre a avaliação da CTN-Bio, a próxima da CTN-Bio vai ser essa aqui, ó. Porque hoje eu já tenho um Xenobots, que é um robô vivo. E não é transgênico. Ele é um robô que eu incluo material genético dentro de um robô e ele se autorreplica. Ah, então como é que nós vamos fazer com a lei de biossegurança? Ou muda a lei ou não analisa, porque não tem outro jeito. Se você não, a lei é específica, a lei de biossegurança. Então, essa aqui vai ser uma preocupação para o pessoal da cyberbiossegurança, não vai? Porque isso aqui é um robô. E está a referência aqui, ó. A referência está aqui embaixo no YouTube, mas saiu também na Procedure National Academy of Science de 2019, saiu esse trabalho. E quando saiu o trabalho, ele não replicou. Ele caminhou dentro do organismo, mas não replicou. O último trabalho, que eu não terminei de ler ainda, o Xenobot já replica. Então, é um robô replicante com material genético. Como vão regular isso? Não sei. Com a lei de biossegurança não é, porque isso aí não é um transgênico. Isso aí é um super transgênico, sei lá o que é isso. E aí, agora tem aqui, olha, eliminando a malária com vetores com sistema de precisão, de macho estéreo. Isso aqui é edição genética. O mosquito anterior que a CTN-Bio tinha liberado, ele era transgênico, que era o mosquito da Ocitec. 10. Vai acabar antes. Esse aqui, não. Esse aqui não é por engenharia genética, ele é por edição genética. Qual é a vantagem? Não precisa rotular que é transgênico, porque não é transgênico. Eu só tenho norma de rotulagem para OGM. Eu não tenho norma de rotulagem para outro tipo de técnica. Então, tiveram que aprovar o mosquito e botar o rótulo lá de quê? Mosquito.
o que é mosquito? E o outro? O outro é mosquito transgênico. E esse não é? Não, não é, esse é mosquito. Porque a legislação diz que só rotula transgênico. Próxima. E aí, outra questão que envolve também a biossegurança, que é a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina na nanomedicina. Na nanomedicina. Isso, algumas coisas já estão até aí, quer dizer, isso aí seria mais, essa transparência aqui é mais preocupação da área de trabalho do Belo, concorda ou não? Porque isso aqui o bicho pode pegar. Não tem a menor dúvida. Porque eu posso fazer um hacker aqui, né? E outra questão, falando em hacker. O OGM, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, para fazer, precisa de autorização de uma comissão de biossegurança baseado no protocolo de Cartagena, não sei o quê, baseado em uma série de normas, tem que ter um protocolo. Edição genética não precisa. Se vocês fizerem o levantamento da quantidade de laboratório de garagem que tem na Califórnia fazendo edição genética, por quê? É barato. É mais barato que o OGM, não é regulado como OGM, e eu faço na garagem da minha casa. Então, não tem a menor dúvida que daqui a 5 anos, com a quantidade de startups na Califórnia, nós vamos ter o novo Bill Gates da genética, ou então o Steve Jobs, ou não, que começaram fazendo laboratório na garagem, que o Bill Gates e o outro começaram na garagem. Então, biotecnologia de garagem já é uma realidade. Tem risco? Tem risco. Eu não vou falar dos riscos aqui, porque não é a minha palestra. Mas se pegar essa palestra desse americano, ele falando biossegurança de edição genética, está lá, tem risco. E o risco não é da engenharia genética, da edição genética, o risco não é da pesquisa, porque a pesquisa é feita em escala pequena, dentro de um laboratório. O risco é na liberação comercial, né? Porque aí, quando eu libero comercial, eu perco muito controle do ponto de vista ambiental. Eu perco Então, não é dificultar a ciência. A ciência tem que ter uma regulação, mas é ver como eu vou liberar isso para o meio ambiente. E aí, aqui está, olha o mosquito aqui. Esse mosquito aqui, esse Aedes aegypti, ele é transgênico, é da Ocitec. Depois que ele saiu, não precisou nem falar que ele já era um obsoleto, porque o nosso colega da fundação já tinha desenvolvido a Wolbachia. Que a Wolbachia é uma bactéria comum, né, que não deixa transmitir que o mosquito torna estéril. O Wolbachia já tinha enterrado esse mosquito. E agora veio uma outra empresa com um mosquito não transgênico, mas geneticamente editado. Aí, acabou. Eu estou colocando isso, porque está gravando, eu não vou falar, vou ver como eu falo, como eu vou fazer a avaliação de insistirem que a CTN Bio e a lei atual dá conta da edição genética. Eu vou deixar para o final, porque no final pode ser que acabe a fita de gravação. E aí está as liberações. E aí vem a CTN Bio com essa resolução de 2018. Ela fala, considerando a lei, não sei o que, considerando que ela chama técnica de inovadoras de melhoramento de precisão. Isso é para falar edição genética. Aí ela fala que essas técnicas, considerando essas técnicas não sei o quê, considerando a lei de 100%, considerando que a TIM é um conjunto de metodologias de abordagem e estratégia diferente da engenharia genética, considerando essa série de coisas, a CTN Bio pega com essa norma, eu vou passar, resolve que você que faz pesquisa com edição genética no Brasil, precisa submeter a CTN Bio
para ela responder para você se aquilo é engenharia genética ou não. É burocratizar pesquisa no Brasil. Ou então, achar que o pesquisador não sabe fazer uma diferença de uma coisa com a outra. Se ele falar que a pesquisa dele não é OGM e for OGM, ele está cometendo crime perante a lei, ou não. A lei de biossegurança é clara. Você não pode manipular OGM sem autorização da CTN-Bio. Se você liberar OGM no meio ambiente, é crime. Mas OGM. Então, você, Luiz, no seu laboratório, se você começar a fazer uma pesquisa de edição genética, não comunicar a CTN-Bio, você não está burlando a lei. E você... Agora, se você estiver colocando um plasmídiozinho ali para dar um... Aí já é transgênico. Aí você pode ser apanhado. Só que essa resolução, e me foi chamada a atenção nesse evento da Fiocruz, que Geraldo estava, por um pesquisador, que eu não sei quem foi ele que fez a observação lá, Geraldo. O pesquisador de uma... ele usou uma frase de efeito, que eu vou usar a frase de efeito dele. A CTN-Bio, com essa norma, está fazendo reserva de mercado ao contrário. Porque uma empresa, para liberar um produto de edição genética no Brasil, não precisa submeter a CTN-Bio. E nem vai rotular que é transgênico. Por exemplo, a carpa que está no supermercado no Brasil, as últimas, são de edição genética. Se fosse transgênico, tinha que ter o quê na carpa? O Tzinho, né? Não é. E aí, as empresas estão liberadas. E não é que estão liberadas, é que estão beneficiando as empresas, não. As empresas têm que seguir a norma ou não. A norma fala que é para rotular transgênico, o meu produto não é transgênico, não tem rotulagem. Então, esse pesquisador, Geraldo, que fez essa observação lá, eu acho que ele foi muito feliz. E eu falei assim, olha, compete às CEIBIOs da Fundação, que trabalham com edição genética, a simplesmente questionar se a CTN-Bio é norma, né, ou não. Porque você está me exigindo fazer alguma coisa que a lei não manda eu fazer. Você inventou uma norma. Não é que inventou uma norma, deu um jeitinho. E agora, em setembro, olha lá, 27 de setembro, ela cria uma nova normativa para legitimar o que eu estou falando. Quem faz pesquisa precisa consultar a CTN-Bio se é transgênico ou não. Quem quer, uma empresa estrangeira que quer liberar, ela pode liberar. E outra coisa que a CTN-Bio também colocou nessa resolução é que, se uma empresa estiver desenvolvendo um produto num país, em outro país, agora ela não vai precisar mais fazer os trâmites, aqueles trâmites burocráticos todos. É só ela apresentar o parecer do correspondente à CTN-Bio no país que veio o transgênico. Aí eu perguntei nesse evento de São Paulo, vem cá, quais são as comissões que a CTN-Bio tem acordo de cooperação para legitimar um parecer dado no exterior? Aí, a resposta, se não tivesse me respondido, Silvio, depois nós mandamos a resposta, manda uma consulta. A resposta foi assim, a única comissão de biossegurança que tem convênio com a CTN-Bio é a Conab da Argentina. Na Argentina não tem nem lei de biossegurança. Não tem nem lei. Tem uma norma lá da Conab só para planta. Então, essa norma ela veio meio que legitimar a questão da edição genética para a empresa e continuar solicitando ao pesquisador que mande todo aquele processo burocrático para a CTN-Bio sobre a pesquisa com edição genética. Posso passar a próxima? Então, agora vai passar, né? Opa, foi essa?
Mas aí, ele está aqui, ó. Como eu quero também, mandei uma consulta por escrito. Necessidade de convergência tecnológica eu não vou falar, isso aqui eu não vou falar. Agora, esse aqui é a sugestão para as comissões de biossegurança daqui. Primeiro, é uma profissionalização ou um incentivo funcional de quem participa das comissões. Isso eu falei claramente na Fiocruz. Incentivo profissional é o quê? Algumas comissões da Fiocruz podem contratar terceirizado, outras não podem. A maioria dos funcionários que estão lá fazem por amor. A palavra é essa que foi usada lá, né? Amor. Eles amam a Fiocruz e fazem por amor. E isso vai sempre assim. E eu sugeri lá, até depois da minha sugestão, já me fizeram uma consulta à presidência da fundação perguntando o que eu falei lá, que ele nem sabia direito o que eu tinha falado. O que eu estou falando, e vou falar aqui, a nossa pró-reitora, a Leilinha, não está aqui, mas é que o incentivo a membro da CTN-Bio, ele pode ser dado na avaliação funcional. Eu não vou falar da universidade, tem uma lógica diferente. Na Fiocruz, é só colocar na avaliação do funcionário. Botar essa pergunta lá. Participa de CEIBio? Sim, isso vale tanto. Sabe por que eu falo isso? Porque colegas nossos daqui, quando vão fazer concurso para professor titular, né? Não tem? Eu já tive mais de um me pedindo uma declaração que deram aula no meu curso de biossegurança, para contar na avaliação do currículo dele, para ele ser avaliado, não no meu curso, mas tudo, para contar, para ele ser promovido para professor titular. Vem cá, eu não posso ter um movimento político, do Antônio Carlos ou de alguém aí, de ser uma determinação institucional. Participar da CEIBio, da UF, vai valer para promoção de professor, para promoção do técnico, para promoção disso. E isso é um incentivo. E eu vou diminuir muito essa questão. Demandar uma política nacional de biossegurança, isso já fica mais distante da realidade do laboratório, convergência regulatória, e sempre que tiver uma resolução da CTN-Bio, como essa Instrução Normativa 18, é que a comunidade científica, os pesquisadores de genética, leia a norma e fala assim, isso não está de acordo com o trabalho que eu faço. Você regula isso, eu faço isso. Então, você não tem que ficar me pedindo. Não é para não ter biossegurança, é para diminuir a palavra forte agora, a bioburocracia. É só isso, é simples. É diminuir o encargo regulatório no pesquisador desnecessário. E aí, vamos cobrar o que é mais necessário ou não? Vamos cobrar o que é mais necessário. E bom, acho que acabou, né? Deixa eu ver aqui, acabou o tempo. Aqui são os meus livros aí. Eu não vou dar novidade sobre esse livro aqui, a pedido do meu coordenador. E aqui está na coisa aqui são as webgrafias, e aí o meu e-mail, meu telefone, e a notícia que eu queria dar, o meu coordenador ali falou, não fala não, Silvio, deixa para o final. Então, vamos deixar para o final. Eu agradeço a paciência de vocês.